E vamos agora a Brasília. Quem é que está na linha? Olavo ou Thaisa? Olavo Soares. Então vamos ao Olavo Soares, que esteve perambulando pelo Congresso para falar de um assunto que muito nos interessa. Lula no STF, dia 26, a partida do século. Olavo, boa tarde. Boa tarde, Madeleine. Boa tarde, pessoal. Só uma notinha rápida antes de entrar no assunto do dia. Só queria atualizar vocês sobre o assunto que a gente discutiu ontem, que foi a possível votação daquele polêmico projeto dos agrotóxicos, que flexibiliza a venda de agrotóxicos. A gente comentou hoje que a votação poderia ficar, melhor dizendo, a gente comentou ontem que a votação poderia ficar para hoje, o que acabou não acontecendo. Mais uma vez, a sessão foi marcada por polêmicas, discussões, debates, até uma ameaça de bomba aconteceu no plenário, mas então, por conta de tudo isso, a votação não foi realizada, foi adiada novamente, e a gente vai informar vocês de para quando ela foi marcada e, claro, do resultado dela. Vamos então entrar no assunto do dia. Como a Madeleine já informou, o Supremo Tribunal Federal marcou para o próximo dia 26, a terça-feira que vem, um julgamento que pode levar à liberação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que está preso, como nós sabemos, desde abril em Curitiba. Nesse recurso, a defesa do ex-presidente pede que haja um efeito suspensivo da execução da pena que é aplicada a Lula. Isso, na prática, quer dizer que ele pode ser liberado para aguardar em liberdade os recursos que ainda faltam ser julgados. Há um recurso que está sob avaliação do próprio Supremo, do STF, e outro que está sob análise do Superior Tribunal de Justiça, o STJ. A defesa do ex-presidente apresenta alguns argumentos que nós já conhecemos, como, por exemplo, uma possível, na visão deles, incompetência do juiz Sérgio Moro para lidar com o caso e também uma parcialidade por parte de membros do Ministério Público. A gente lembra bem, né, que aquele famoso PowerPoint que o procurador Deltan Dallagnol apresentou quando da acusação contra Lula, esse PowerPoint até hoje citado por defensores do ex-presidente como uma espécie de prova irrefutável da perseguição que haveria contra o maior líder do PT. Esse julgamento vai ficar a cargo da segunda turma do Supremo, que é composta por 5 ministros: o Ricardo Lewandowski, o Celso de Mello, o Gilmar Mendes, o Dias Toffoli e o Edson Fachin. O Fachin, aliás, foi quem pediu a realização do julgamento agora na terça-feira, dia 26. Como uma reportagem que a Gazeta publicou na manhã de hoje já destacou, essa segunda turma é a mesma turma que inocentou a senadora Gleisi Hoffmann, que é a presidente nacional do PT. Lá no Congresso Nacional, esse tema foi vastamente debatido pelos deputados, né? A gente foi então colher a opinião de algum deles. Entre os membros do PT e de partidos que são simpáticos ao ex-presidente Lula, o clima é de euforia. Uma euforia que vem desde ontem com a liberação, com a absolvição da senadora Gleisi. Já do lado de adversários do PT, uma análise interessante que apareceu hoje também lá no Congresso é de que essa notícia do julgamento ela é positiva. Isso porque ela ajuda a derrubar a tese de que há uma conspiração contra Lula, porque afinal os direitos dele estão sendo respeitados, os recursos que a defesa dele apresenta estão sob avaliação das cortes superiores. Vamos então ouvir a opinião de 5 deputados sobre o caso, entre eles do pré-candidato a presidente Jair Bolsonaro. O ex-presidente Lula tem todos os direitos, eles devem ser preservados. Que não reste nenhuma dúvida de que o processo pelo qual ele está passando seja um processo justo, siga a lei e para que depois não aleguem que a justiça está sendo parcial, como tem alegado muitos daqueles que se aliam ao presidente Lula nessa questão. E eu espero que haja efetivamente justiça e a turma do STF possa patrocinar a soltura do presidente para que ele possa defender-se em liberdade, indo até o STF, como a nossa Constituição prevê e estabelece. Se os juízes se convencerem de que deve ser libertado o ex-presidente Lula, certamente eles terão as provas em que se basear, terão as convicções que serão externadas para a sociedade e caberá ao povo brasileiro avaliar o julgamento, a decisão da justiça brasileira. Eu acredito que, de repente, pode ser um cenário novo para a normalidade da justiça no Brasil, que, na minha visão, ela estava muito focada, querendo criar um punitivismo que vai de encontro ao direito, não só no plano nacional, mas internacional. Tem centenas de HC mais antigos lá, né? Parece que o Supremo, em parte, trabalha por esse presidiário especial. Eu espero que não seja concedido o HC, até em nome da boa justiça brasileira. E além da liberdade em si de Lula, é claro que essa notícia
tem um grande impacto sobre as eleições. Isso porque, caso o recurso de Lula prospere, seja vitorioso, os advogados dele vão ter mais elementos para dizer que Lula não se enquadra na lei da ficha limpa. E, portanto, né, Madeleine, ele poderia ser candidato nas eleições de 2018. É mais um elemento para sacudir o nosso tabuleiro, né, Madeleine? E esses julgamentos que não acabam jamais, né, Olavo? Não acaba nunca o julgamento. O homem julga, rejulga, rejulga, rejulga. Não é possível isso, gente. Não acaba nunca. Quando que vai decidir se o cara é inocente ou é culpado? Tá falando de lavagem de dinheiro em um apartamento. Não resolve nunca o negócio. Não é uma coisa complicada assim esse processo, né? Eu concordo com você, e tem uma coisa que você sempre fala que se aplica muito bem a esse caso, né? O Lula está impetrando esses recursos, está apresentando esses recursos, porque é uma pessoa com acesso a uma defesa de ponta, a advogados de primeira linha. Certamente outras pessoas não teriam essa possibilidade de ter um recurso no STJ, outro no Supremo, e mais debate, mais análise. O Lula, nesse caso, ele é uma exceção no Brasil, né? E além dos defensores constituídos, regiamente pagos, ele tem esses outros defensores que sempre estão disponíveis para defender político que não precisa, mas quando é para defender um pobre que precisa, eles estão sempre muito ocupados. Essa gente super boa, né, que a gente tem aqui no Brasil, esse pessoal desinteressado. Enfim, Olavo, coloca lá no blog daqui a pouquinho todas essas entrevistas. Esse pessoal que não está nem defendendo o seu, né? Temendo o seu próximo na fila do Supremo. Beijo, até amanhã. Valeu, até amanhã.